E aí, galera, mais uma parte aqui da introdução ao JavaScript. Vamos lá, vou explicar para vocês nessa parte o que é o for e o que são os loops. A gente usa os loops sempre que a gente quer fazer alguma coisa no código que a gente não precisa escrever ela 50, 100, 1000 vezes. Então a gente faz um loop e aí o código já percebe que a gente vai rodar isso várias vezes e já executa para a gente quantas vezes a gente definir. O for, a gente usa o for para definir um loop. O for funciona mais ou menos igual o if. A gente tem que escrever for antes e aí o computador sabe que a gente vai definir aí um loop. E aí, beleza. Dentro desse for, a gente precisa escrever entre parênteses aqui, parecido com if, uma condição. E aí, parecido com if também, a gente escreve entre chaves o que vai acontecer dentro desse código, dentro desse loop, quais são as coisas que vão acontecer. Vamos lá, vou explicar na prática para vocês, que eu acho que é mais fácil de entender. Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente começar. Eu tenho aqui meu comentário, vou escrever o primeiro for. Então, eu escrevo for. Assim como o if, o Titânio já percebe que a gente vai declarar um for, então ele já fica azulzinho. Eu vou colocar aqui abrir e fechar parênteses. Vou também dar um enter, abrir e fechar chaves. Então dentro do for, o que a gente faz? A gente escreve um var i igual a 0. Por que a gente faz isso? Var i, a gente costuma usar a palavra i porque remete a index, que em inglês significa índice. Então, vale guardar que aqui a gente pode colocar qualquer nome de variável, mas a gente usa i para lembrar aí de index. E a gente iguala essa variável a 0. Beleza. Depois disso a gente faz i menor que um número e depois a gente faz i mais mais. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo como se fosse uma condição, como se fosse um if. A gente está falando, ó, o i começa em 0, enquanto o i for menor que 50, ele vai executar um código. Beleza, depois que ele executou esse código, ele acrescenta mais 1 no i. Aí o i vai valer 1. 1 é menor que 50? Sim, então executa mais uma vez. Acrescenta mais 1 no i. 2 é menor que 50? Sim, acrescenta mais 1 no i. 3 é menor que 50? E isso ele vai até quantas a gente quiser. Lembrando que aqui, em vez de 50, a gente pode colocar 10, a gente pode colocar 30, a gente pode colocar 3.000 e ele vai rodar isso quantas vezes a gente definir aqui. Isso é o for. Legal. Assim como a gente pode fazer no if, a gente pode trocar isso aqui por alguma variável. Isso também é bastante importante, principalmente agora que eu vou mostrar para vocês o que é um array. Vamos lá. Ok. O array é usado para a gente criar uma variável que seja, na verdade, uma lista e não tenha um valor só, como a gente já tinha visto antes. Então, array é um tipo de variável, assim como os números e as strings, só que a diferença é que ele é uma lista. Então, vamos lá. Para a gente escrever um array, a gente define ele usando var, igual a gente fez com as outras variáveis. A gente define um nome para ele, nesse caso eu chamei de meu array. E aí, repara que eu usei o colchetes, abri e fechei colchetes. Então sempre que você vê colchetes no código, é que a gente está fazendo uma lista, a gente está fazendo uma caixa com um monte de coisinha dentro. Então é um array, legal? E aí a gente precisa definir quais são as coisas que vão dentro dessa caixa. Então a gente, nesse caso aqui, eu fiz um array de nomes, de strings, separado entre vírgulas. Tá vendo? Então todos os itens do array a gente separa entre vírgulas, e como nesse caso eles são strings, então eu escrevi aqui um array com nomes, Peter, Stewie, Brian e Lois. Legal, né? Lembrando que esse array pode ser misto também, a gente pode misturar números com strings, a gente pode usar o que a gente quiser. Vamos ver na prática como é que fica isso. Então, em vez de primeiro for, eu vou declarar meu primeiro array. E aí a gente faz um array de nomes. Então vou chamar aqui array de nomes, para ficar mais fácil de ver. E eu escrevo uma string separada entre aspas, sempre, e dentro desses colchetes. Para separar um item de outro, dentro dessa lista, eu uso vírgula. E aí escrevo outro nome, Bruno. Eu separo vírgula, aí escrevo outro nome, Ana. E aí eu posso escrever quantos nomes eu quiser. Quantos nomes eu quiser. Posso ficar aqui eternamente escrevendo nomes. Ok. O que eu posso fazer também é criar um array de idades, por exemplo. E aí eu uso vários números aqui dentro. 12, 15, 22, 21, 30, 40... quantas idades eu quiser. Ok. Lembrando também que a gente pode fazer um array misto. Claro que esse nome pode ser qualquer um, tá? Lembrando, é um nome de variável igual a gente viu anteriormente. E aí eu misturo aqui strings com números. Então, escrevo aqui Ana. E aí eu ponho um número. Posso colocar um nome de carro, sei lá. Posso escrever Camaro, etc. Quantos nomes eu quiser, quantos elementos eu quiser, quantos itens eu quiser dentro dessa lista. O mais legal é que a gente pode ver qual o tamanho dessa lista. Para ver o tamanho dessa lista, a gente pode usar a propriedade length, que em inglês significa comprimento. Então, a gente
pode escrever o nome do array, ponto, length. Tá vendo aqui? Length especifica o comprimento desse array. Então, se ele tiver 100 elementos, esse número aqui essa propriedade aqui vai retornar pra gente 100. Muito simples, né? O legal é que a gente pode misturar o for com array. Como assim? Calma que não é tão complexo, é bem simples. Então, eu vou escrever aqui for, parênteses, e aí eu dou um enter e abro chaves. Ok. Depois eu escrevo var i é igual a 0, i é menor que 10 e mais. Aqui, como a gente já viu, ele vai rodar esse código 10 vezes, certo? Ok. O que é legal é que a gente pode usar o length. Então, por exemplo, o array de dados tem 5 elementos dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos copiar aqui array de dados. E em vez de 10, a gente vai usar array de dados.length. Se ele tem 5 elementos, então ele vai rodar esse código 5 vezes. Se ele tivesse 50 elementos, ele ia rodar esse código 50 vezes. Vamos testar. Vamos salvar e rodar esse aplicativo. Ok. Olha lá. Esse console.log rodou essa mensagem 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o comprimento do nosso array de dados é 5. Se ele tivesse mais vários números aqui, ele ia rodar o tamanho desse array inteiro. Isso é muito bom, isso é muito útil porque a gente consegue saber o que tem dentro desse array. Por exemplo, faz de conta que você não sabe o que é esse array de dados. O que a gente pode fazer é simplesmente usar o valor de i. A gente sabe que o i vai ficar variando aqui de 0 até o comprimento final do array. Então, se o array tem 10 elementos, aqui ele vai rodar de 0 a 10. O que a gente pode fazer é saber qual que é a posição no valor de i. Vai ficar mais fácil eu mostrar para vocês. Então, eu uso array de dados, e aí eu uso colchetes e colchetes. Aí ele vai falar, array de dados, quem que está na posição 0? Ah, é o 12. Legal. E adiciona mais um. Array de dados, quem está na posição 1? Ah, é o 15. Legal. E adiciona mais um. Quem está na posição 2? E aí vai, até o final do array. Vamos testar. Vamos salvar esse projeto e compilar ele. Olha lá, o console mostrou pra gente todos os valores que estão nessa lista, todos os valores que estão nesse array que a gente escreveu. Isso é muito útil porque a gente consegue saber quais são os elementos que estão dentro desse array. Então a gente chama isso de varrer o array na programação, porque a gente está descobrindo quem são os elementos dentro desse array. É isso, galera. Vocês já aprenderam como fazer um loop, como fazer o computador trabalhar para você quantas vezes você quiser, e aprenderam também a fazer uma lista enorme e consultar essa lista usando aí a posição de dentro do array e como fazer um array. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais um conceito que eu preciso mostrar para vocês antes da gente começar a escrever nossos aplicativos em Titânia, que é muito simples e eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá!